um ônibus que transportava romeiros, estava retornando do Juazeiro e ali, nas imediações de São José da Tapera, povoado Caboclo, em uma curva, o veículo perdeu o controle, saiu da pista e capotou por diversas vezes. Segundo as informações atualizadas do Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas, o veículo, a altura, né, dessa ribanceira de aproximadamente 5 metros. E nós temos algumas informações que vão ser apuradas pela polícia, né? Esse trecho da rodovia é um trecho da rodovia estadual da L220. A L220 que começa aqui na nossa região, né? Começa precisamente aqui na Barra de São Miguel e segue até o interior do estado. E algumas informações que estão sendo apuradas pela polícia é de que o veículo estava em alta velocidade, uma velocidade incompatível com o trecho. O motorista pode ter perdido o controle justamente por conta dessa velocidade, não conseguiu fazer a curva, fechar a curva, né, certo, e saiu da estrada, desceu da ribanceira e capotou várias vezes. Segundo as informações, a maioria das pessoas sem o cinto, ou todos sem o cinto de segurança, inclusive o motorista, que está internado em estado considerado gravíssimo. Já no término, né, dos levantamentos no local, os levantamentos preliminares no local foram confirmadas 15 mortes. 15 pessoas estavam mortas no momento que foi realizado o socorro. 3 crianças, além de homens e mulheres, adultos e pessoas idosas, né? Pessoas idosas foram encontradas já sem vida no local. Alguns dos corpos embaixo do coletivo, ficaram embaixo do coletivo depois que ele capotou, né? Foram jogadas para fora do ônibus e acabaram ficando embaixo. Corpos espalhados com a distância ali, olha, pelos vídeos que nós recebemos, 15 metros, 10 metros de distância. Pessoas sem o cinto, né? Quando o veículo vem em uma alta velocidade e capota, ali desceu, né, 5 metros de altura, você imagine a projeção desses corpos, né? Para onde foram parar essas pessoas. E entre elas, infelizmente, 3 crianças. Em um dos vídeos que nós recebemos, você está vendo aí, né, no lado aqui da nossa tela, parte das imagens que foram compartilhadas em redes sociais. Em um dos vídeos que nós recebemos, uma criança, acho que um menino dos seus 8, esse vídeo aí, essa unidade do SAMU está fazendo o socorro no momento desse garoto, acho que 7, 8 anos, né, com uma lesão muito grave na perna, uma pancada forte na região da cabeça, uma pessoa adulta que está ao lado dele, supostamente a mãe, também com ferimento na cabeça. Então foram várias as vítimas. Segundo as informações, a capacidade desse coletivo era para 45 pessoas e tinham mais de 50. Tinham mais de 50 pessoas. A maioria dessas pessoas, também uma informação atualizada, é que eram de uma mesma família. Pessoas próximas, né? Se não irmãos, tios, primos, né? Pessoas próximas ali no mesmo grau de parentesco, né? Foram 17 coletivos que saíram do município de Coité do Noia. Inclusive, surgiu a informação aí nas redes sociais, né, que as pessoas eram aqui de São Miguel. Chegaram a dizer que eram pessoas aqui de São Miguel porque falaram a princípio Coité, né? E aí a turma não se preocupa em apurar a informação, já começou a dizer nas redes sociais que era Coité aqui de São Miguel, Coité do Noia, a cidade aqui do interior do nosso estado, né? Pouco ali próximo de Arapiraca, entre aquela região ali, Arapiraca, Palmeira, naquela área ali, né? Então foram 17 coletivos que saíram de Coité do Noia com destino ao Juazeiro. Muitas equipes de socorro foram mobilizadas, você está vendo ali do lado direito o corpo de bombeiros, vários indivíduos do corpo de bombeiros. Aqui no fundo, né, muita gente não prestou atenção, me coloca aqui por favor, produção, na câmera 4. Aqui no fundo da tela, aqui no cantinho, você está vendo o aéreo. Está aqui pousado o aéreo, não tinha local, né, na área da pista. Ficou mais fácil, eles conseguiram pousar aqui. Fizeram também socorro, equipes médicas que chegaram. Foram dezenas de equipes do SAMU, chegou a se até ponderar
a necessidade de deslocar unidades aqui da nossa região, São Miguel, Teotônio e Campo Alegre, mas lá da região conseguiu dar conta, né, dessas pessoas que estavam feridas e foram socorridas para os hospitais da região. E aí vem alguns detalhes aqui em relação a esse socorro, em relação a essas vítimas, né? Pessoas, como falei, a maioria delas, pelo que nós recebemos de informação, não estavam utilizando o cinto de segurança. Estavam ali, a quantidade de pessoas além da capacidade do coletivo, né? Então se supõe que num banco, né, daquele tinham 2 pessoas, as pessoas não estavam realmente utilizando o cinto e por aí vai. É uma série de informações que serão apuradas pela polícia durante as investigações a cargo agora da Polícia Civil de Alagoas. Vem aí a informação também, que foi divulgado ontem pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, de que esse veículo não possuía autorização para esse tipo de viagem. O veículo não estava autorizado para viagens interestaduais e não estava de acordo com as normas de transporte de pessoas, né? Cumprindo todas aquelas normas. Mais cedo saiu a notícia de que a Prefeitura de Coité do Norte teria confirmado a situação desses veículos. 17 estavam regulares para a viagem, mas não foi isso que aconteceu. E tem se chamado muito a atenção em relação a isso, né? Esses veículos que saem em comboios das cidades, que saem em comboios para romarias como essa do Juazeiro, que saem em comboios para transportar estudantes, que saem em comboio para transportar pessoas de uma cidade, às vezes para um evento cultural, às vezes para um passeio, né? Esses veículos estão corretos, estão andando de acordo com o que determina as normas do trânsito? Eles estão autorizados a esse tipo de tráfego entre cidades, entre estados? Estão autorizados a isso? Infelizmente, essa tragédia vai deixar aí essa observação. Esses veículos que fazem transportes para instituições públicas, eles têm condições de fazer esse transporte? Porque a gente vê aí demais ônibus sucateados, que não têm condições de transportar gente, nem dentro da cidade. Imagine entre estados, né, como é o nosso caso aí, dessa tragédia entre Alagoas e o estado do Ceará. Tem condições de transportar gente? Esse coletivo tem condições de sair de uma cidade para outra transportando estudantes? E a gente vê muita reclamação, né? O estudante diz que não tem conforto nenhum, não tem o conforto que eu estou falando é a condição da pessoa sentada e fazer uma viagem. Fazer uma viagem de 60, 70, 100, cento e poucos quilômetros. Esse ônibus tem condições disso? Tem cinto de segurança? Esse ônibus tem um extintor? Esse ônibus, como é que está a situação dos pneus? Como é que está a situação da mecânica? O motorista é uma pessoa capacitada para esse tipo de transporte? Às vezes pega uma pessoa que tirou a habilitação ontem. Não que não seja capacitada, não é isso que eu estou falando, tá? É uma pessoa que tem experiência, porque viaja à noite, enfrenta estrada perigosa, enfrenta trânsito complicado, vai dirigir às vezes dentro de uma capital onde é muito perigoso, né? A turma não respeita, fecha, entra na contramão e por aí vai. Lembrando que você está transportando gente, não é? Gente. Aí coloca a pessoa para fazer uma viagem de uma cidade para outra, por menor que seja o percurso, né? Mas naqueles assentos de fibra, né? Rapaz, aquilo incomoda, viu? Aquilo incomoda. Apesar que na nossa época de estudante, a gente ia em cima de caminhão, né? Mas se tem condições, tem condições de oferecer um transporte, que ofereça um transporte de melhores condições para os nossos estudantes, para as pessoas que saem de uma cidade para outra, né? Às vezes um evento, às vezes um passeio. E muito cuidado, gestores, muito cuidado com esse tipo, né, de situação. Nós temos aqui uma tragédia que vai ficar marcada na história de Alagoas. 16 pessoas, 4 crianças, 5 homens, 7 mulheres. Uma tragédia. E um veículo que não possuía autorização para trafegar.
As primeiras informações foram das 15 vítimas, como a gente já tinha vinculado matéria, né? Aí no Alagoas Web, e à tarde chegou a nova informação que, infelizmente, uma das crianças, a de menor idade, né? Um menino de 4 anos de idade, ele foi socorrido para a unidade de pronto atendimento no interior e acabou, infelizmente, não resistindo à gravidade dos ferimentos e também veio a óbito, chegando então ao número de 16. Luiz Miguel de Alcântara Louriano. Nós temos agora aqui, produção rápida, atrás aqui na nossa tela. Estão aqui os 16? Produção? Oi? Os 16? Ok, então. Então estão aqui as 16 vítimas, né? Ali abaixo você está vendo que é o Luiz Miguel, de 4 anos de idade. Nós temos aí os homens, as mulheres e as crianças, né? Que infelizmente, acabaram morrendo nessa tragédia. A cena ou as cenas que foram compartilhadas nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, são chocantes. Parece um cenário de guerra. Corpos espalhados pelos 4 cantos da área do acidente, né? Pessoas que foram jogadas a metros e metros do local do impacto, do local do capotamento, né? Pessoas que ficaram, corpos que ficaram presos embaixo do veículo, embaixo desse coletivo. Uma coisa terrível. E estão aí agora as 16 famílias que vão lamentar a perda dos seus entes queridos. Esse velório deve acontecer de forma coletiva, ainda não foi confirmado pela prefeitura, mas deve acontecer de forma coletiva. As investigações estão em andamento para se confirmar, né, o que foi divulgado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, de que o ônibus que realizava esse transporte, ele fazia isso de forma clandestina, não possuía autorização para o transporte interestadual, não estava habilitado junto à agência, não tinha certificado de segurança veicular, seguro vigente, nem licença de viagem. Vai sobrar para alguém aí, né? Alguém vai ter que responder por esta situação. Você colocar um veículo numa condição totalmente ilegal para transportar gente entre 2 estados, uma viagem longa, muito longa, é terrível. Alguém tem que ser responsabilizado por isso que aconteceu. Ontem à noite, por volta das 20 horas, 20 e um pouquinho, já está acontecendo então o velório? Sim. Forma coletiva então. Sim. Todos estão aí? Não, eles estão em particular. Pronto, então a produção está me confirmando, o velório está acontecendo de forma coletiva, mas não de todos os corpos, né? Mas a maioria deles é um ginásio de esporte, é isso? Coité do Noia, uma cidade pequenininha, rapaz. Coité do Noia é uma cidade pequena, menor do que o Hélio aqui. Os Hélio de Jatobá e São Miguel. Se juntar os 3 Hélios, é maior do que Coité do Noia. Nós temos aí 2, 4, 5 corpos, não é isso? 5 dos 16. Então nós temos 11 que estão, né, sendo velados em residências da família. JC, porque teve família, né, que quer manter a tradição, né, de velar os seus entes queridos em casa. Em casa, né? No interior tem aconteceu muito isso. Né? No interior tem muito isso. E nós temos aqui a relação, ontem à noite, como falei para vocês, por volta das 20 horas, o Instituto Médico Legal do Estado de Alagoas, né, a POAL, a Perícia Oficial do Estado, ela divulgou oficialmente o nome de todas as vítimas dessa tragédia que aconteceu no nosso estado. Nós vamos trazer agora a relação das pessoas que ocupavam esse coletivo no momento do acidente que aconteceu na rodovia estadual AL 220, aqui no interior do estado de Alagoas. As 4 crianças, os corpos foram retirados pelas funerárias ontem mesmo, né? Não sabemos se ainda tem algum lá, mas pelo que foi confirmado, foi tudo liberado ontem. As autópsias realizadas, as causas da morte serão divulgadas posteriormente, né, oficialmente, e vem aqui a relação das vítimas. O Luiz Miguel Alcântara, que foi o menino que morreu à tarde, de apenas 4 anos de idade, você está vendo ali abaixo, né, abaixo da nossa imagem, esse garotinho do lado esquerdo, do esquerdo para o direito, é o Luiz Miguel, 4 anos.
Jamile da Silva Bastos, de 5 anos de idade, é a menininha que está do lado esquerdo, se não me foge a memória, é a do lado esquerdo aqui, logo acima, eu acho que é ela aí, a Jamile. Maria Manuela Souza Oliveira é a outra garotinha, a quarta do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito da sua tela, a garota de 5 anos de idade. José Caio de Oliveira Souza, o menino de 15 anos, é o garoto de óculos lá no cantinho da tela, né? Você está vendo ali, também estava dentro do ônibus, jogado para fora do ônibus, segundo as informações que nós recebemos. E vem agora a relação dos adultos, as pessoas adultas, né? As mulheres, Maria Gorete Rodrigues e Isidoro da Silva, de 38 anos de idade, Edivânia da Silva Lima, de 39 anos, José Wellington Barbosa Louriano, de 39 anos, Claudiana Maria da Silva Bastos, de 45 anos. Vocês percebem, né, os sobrenomes iguais de algumas pessoas, né, que são pessoas da mesma família. Adelmo José de Oliveira, de 52 anos, Sebastião Vieira de Moraes Neto, de 55 anos, Vandete Maria da Silva, de 60 anos, Cleusa Simão Lima, de 63 anos, Josefa Madalena de Alcântara, de 67 anos, parece que é a avó do menino, se não me foge a memória, Cícero Barbosa de Lima, de 71 anos, Francisco Isidoro da Silva, de 71 anos, Maria do Socorro Santos, de 73 anos. Algumas dessas pessoas são de uma mesma família. Na imagem que nós mostramos aqui do velório, né, possivelmente também devem ser pessoas da mesma família. Volta aqui, por favor, produção, a imagem do velório. Tem um caixão pequeno, né? Deve ser o do garoto, né? Esse caixão menor. Nós temos um vídeo aí, aquele caixãozinho pequeno, não sei se é uma das meninas, mas eu acho que 5 anos. O menino tem 4, um caixão branco, né? E está próximo ali, parece que está esperando mais algum caixão chegar, mas estão aí 5 das vítimas dessa tragédia que aconteceu, infelizmente, aqui no interior de Alagoas ontem. Temos mais caixões já aí, né? 2, 3, 4, 5, só são os 5 então. Não sei se isso vai ser atualizado, essas imagens são recentes, produção? Agora há pouco, então possivelmente devem ser atualizadas, né? A imprensa estadual deve comparecer aí, de todo o estado e até de fora de Alagoas, né? Por conta dessa tragédia que aconteceu aqui no nosso estado. Uma notícia que repercutiu de forma nacional e internacional. Tivemos aí ontem eu olhei, 2 sites, que faz aquele sistema de busca, né? 2 sites que noticiaram, um site aqui da América mesmo, aqui da América do Sul mesmo, acho que da Argentina, ou do Paraguai, da Argentina, e um outro portal que eu não consegui identificar o local, mas era espanhol, então deve ser também aqui da nossa região, né? Ou um portal que tem notícia em língua portuguesa, que também noticiou essa tragédia envolvendo um ônibus de romeiros que estava retornando do estado do Ceará, de Juazeiro da Bahia, com destino à cidade de Coité do Noia, aqui em Alagoas, e infelizmente acabou acontecendo essa tragédia. Nós trouxemos todas as informações atualizadas aqui para vocês, falando sobre o acidente, sobre as condições que estão sendo consideradas, né, a princípio, para o que aconteceu. O veículo saiu da pista, o veículo capotou, estava em velocidade, pelo menos a princípio, né, incompatível com o trecho, e outras informações, né, as vítimas, o socorro, dezenas de equipes que foram mobilizadas para fazer esse socorro. Estas são as informações mais atualizadas e agora aqui em primeiríssima mão também imagens do velório que está acontecendo lá em um ginásio com pelo menos 5 das vítimas, em um ginásio lá do Coité do Noia, e os demais que estão nas residências, né? As famílias mantendo aquela tradição de velar em sua residência, né, os corpos de seus entes queridos. Ainda não temos informação em relação ao sepultamento, mas deve acontecer também na cidade mesmo, lá na cidade, né? Não vai ser todos de uma vez, devem estar
se organizando questão de horário, até porque pessoas querem acompanhar, de outros, né, querem acompanhar, mas uma coisa terrível o que aconteceu ontem aqui no estado de Alagoas, com o acidente desse coletivo que tirou a vida de 16 pessoas, entre elas 4 crianças, 3 crianças e um adolescente. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos a essas famílias, esperamos, né, que esse caso seja esclarecido, que tudo seja esclarecido em relação ao acidente, as responsabilidades sobre a questão desse transporte, né, dessas pessoas, e que fica aqui, infelizmente, de uma forma tão trágica, esse acidente que vai servir como um exemplo doloroso para que os nossos entes públicos, principalmente os nossos entes públicos, tenham mais cuidados com o transporte de pessoas. Independe se são romeiros, se são estudantes, que são pessoas que saem de instituições das cidades, dos municípios, para passeios, para eventos, enfim. Fica aqui esse exemplo muito triste, né, sobre essa tragédia no nosso estado.